Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Enfim, Salame mandou R$ 1. As crianças sendo sequestradas dormindo seria um trocadilho do inglês de kidnapping com kidnap. porra. Porra, pode ser. Não sei. Não sei se o Oda pensou tanto assim. Enfim, vamos lá. Kakurero Robin Choppa. Mitakoto ga aru. Aitsu wa kami no kishidan. Fala assim, se escondam, né? Não deixem de serem vistos. Robin Chopper. Aquela pessoa é um kami no kishidan, né? Um cavaleiro de Deus. Yatsura Fujimi datte katen. Yatsura Fujimi datte katen. Eles são imortais. Ohara no iki no kori wa ja futari tanjanee ka. Fujimi. Eu fiz uma. Peraí. Peraí, isso aqui é muito importante. Eu fiz um post muito tempo atrás. Não. Não é do Grêmio, não é isso que eu tô falando. Não. Achei. Peraí. Este foi um dos posts mais antigos que eu já fiz, né? Foi um post que eu fiz em 2023, então foi quase há 2 anos atrás. Foi um pedido do Asséculo do Camundongo, que ele falando aqui, ó. The sentence que uma postagem do Pio. The sentence about Blackbird has been corrected no volume 107, From Immortal to Eternal Youth. Aí ele falando aqui, o Roberto Rodrigues sempre avisou. Eu sempre avisei, realmente. E aí eu fiz o comentário. Boa tarde, vamos comentar um pouco sobre a Opera no Mi, mais especificamente sobre a habilidade especial, a Furou Shujutsu, né? O Furou, lembra? Já comentei isso antes. Furou Shujutsu é normalmente traduzido como a cirurgia perene. Não gosto desse termo. Por que as pessoas traduziram isso? Porque muito provavelmente quem traduziu isso não sabe japonês, tá? Furou. É isso aqui, ó. O que a pessoa fez? Ela digitou furou, pegou isso aqui, a primeira tradução perennial youth, botou lá. Juventude perene. Cirurgia perene. Pronto, essa é a tradução. Foi com 100% de certeza foi isso que aconteceu. Mas furou shujutsu é uma expressão idiomática em japonês, que é uma referência, enfim, incontáveis mitologias que acontecem, sei lá, vários contos, várias histórias. Furou shujutsu é a cirurgia da imortalidade. Furou é imortalidade. Da forma mais literal seria não ficar velho. Exatamente. E é isso que eu vou explicar agora. Porque tem uma diferença entre você não morrer e tem uma diferença entre você não envelhecer. São coisas completamente diferentes. Por quê? Porque é possível você ser imortal porque você não morre de velhice, você não fica velho, mas você pode morrer de outras formas, entendeu? E tem a imortalidade roubada que você não morre de forma nenhuma. Mas não significa que só porque você não morre de forma nenhuma, que você não envelheça. Não confundam. E é isto que está sendo escrito aqui, e é por isso que eu tô falando, pra gente ver se o termo que o Sal usou aqui, que é Fujimi, é o mesmo no caso do Barba Negra, que o Oda Sensei se deu o trabalho de mudar no volume 107. Vamos lá ver? Presta atenção. Ainda assim, parece haver alguma dúvida entre o fã em relação a esse termo e a habilidade em si garantindo a juventude eterna, imortalidade e invencibilidade, já que em português são coisas completamente diferentes. Como assim? A origem do termo provavelmente é monta China antiga, mas especificamente a época do imperador Qin Shi Huang, enfim, blá 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 blá. Esse imperador buscava incessantemente uma forma de viver para sempre, através da fonte da juventude, elixir da imortalidade ou o que fosse. De novo, eu falei isso há 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás. Percebam que Hichiwan morreu jovem para os nossos padrões, aos 49 anos. Mas na época esse era um feito surreal, já que a expectativa de vida até bem pouco tempo atrás era de no máximo 40 anos. Isso devia, obviamente, à falta de conhecimento médico, nutricional, obviamente, a forma de vida que as pessoas tinham, isso inclui governantes. Muitos deles não só mandavam as pessoas,
próprias tropas guerreadas precisavam participar delas para garantir seus objetivos e se provar. Assim sendo, a busca de Qin não era apenas a de viver para sempre, mas sim de ser jovem para sempre, para continuar seu reinado e expandir seu domínio e influência. O termo Furou provavelmente veio daí, tá? O termo Furou Fushi, ou imortalidade, tá? Geralmente é usado em um contexto onde não se pode morrer, seja de causas naturais ou eternas. Então ele é similar ao de invulnerabilidade, basicamente o status divino. E é por isso que eu acho que ele foi mudado no mangá. Entenderam? Ainda assim, não tem diferença em japonês entre se dizer juventude eterna e imortalidade, causas naturais. Elas significam basicamente a mesma coisa, não morrer de velhice, de novo, velhice no sentido de uma época longínqua, entre 30 e 40 anos. Portanto, toda vez que vocês verem a cirurgia que o Open no Mi é capaz de realizar, Furou Shujutsu, entendam que é a cirurgia da imortalidade de não envelhecer. Não quer dizer que ela rejuvenesce, apenas que você não envelhece mais a partir dela. Por que isso é importante? Por conta desses passas. Porque eles são imortais, mas não significa que eles rejuvenescem. Exatamente o caso. E é por isso que alguns deles parecem ser mais jovens do que outros. Não é mesmo? É a imortalidade de não envelhecer? Sim. Sim. A deste caso. A da cirurgia. Caraca, ele ainda tá na capa? Não, não estou mais na capa. Eu tô já no capítulo. Continuamos. Existem teorias que dizem que os membros do Gorosei são imortais no sentido de não morrerem de velhice. Talvez isso tenha sido comprovado no flashback do Kuma, onde vimos o Saturn idêntico a como está em Egghead, mas ele continua velho. E mais importante, ele é muito forte, como uma das Akuma no Mi, aparentemente mais roubada de toda a série. Se alguém invulnerável e imortal, para que precisaria de poder a mais e tanto poder assim? Para mim, isso corrobora que ele não morre de velhice, mas ele não é invulnerável. E eu estava certo. Em 2023. Então a gente já deu 2 cravadas aqui. Tem algum site que tem organizado todas as suas as informações? O Twitter. É só você lá nos meus highlights, estão todas lá. Ainda assim, nós não temos certeza, não dá pra ter certeza de nada em One Piece. Por isso, assumir que a tradução de um termo significa isso ou aquilo é muito problemático e perigoso. Pode destruir todo o sentido da obra. E é por isso que eu mantenho a ambiguidade. E é por isso que na versão oficial eu vou usar o termo, até que se prove o contrário, que me seja especificamente dito pela fechação como cirurgia da imortalidade. Percebam que em inglês também é usado assim. Immortality Operation. Japonês? Básico. Tá? Cirurgia perene é a cabeça da minha chibata. Ok? Viste o Dom Podcast com o professor de física, o segundo? Claro que sim. E eu conversei com o professor já, inclusive. Eu já mostrei o áudio aqui em lives passadas. Beleza? Dá pra fazer um site seu tipo Library of Haruko que você escreve. Muito obrigado. E é isso. Eu espero que tenha entendido. Obrigado por ler até aqui. PS, eu não tenho certeza como foi usado na versão da Panini. Se alguém poderia me mandar, seria legal pra discussão. Tudo bem? É a cirurgia da imortalidade. A Panini também usou a mesma tradução que eu. Por quê? Porque o Dios sabe japonês. Não é uma tradução de fã. Ponto. Não existe cirurgia perene, não existe porra nenhuma. É só a cirurgia da imortalidade. Acabou. A tradução deles às vezes é bem esquisita, eu não sei. Aí, enfim. Tu chegou a ler minha thread? O Digimon, ele me segue até hoje, inclusive. Fechou? Então, olha o termo que o Sal está falando. Eles são imortais. Este termo não é o mesmo termo usado para a cirurgia da Ope no Mi. Não é. Então, talvez a imortalidade dos Goroseis, até onde o Sal sabe, não seja causada pela cirurgia da Ope no Mi. Pessoalmente, eu acho isso uma coisa ruim. Por que eu acho isso uma coisa ruim? Porque eu gostaria muito, que é uma teoria muito antiga minha, que o que aconteceu em God Valley foi as pessoas pegarem os nativos e escravizassem eles para que eles servissem de cobaias para usar o poder da Ope no Mi para dar imortalidade aos Goroseis. Explica a diferença entre os dois termos, eu explico. Este Fujimi aqui é o termo normalmente utilizado para a imortalidade suprema, a imortalidade invencível. Você é literalmente imorrível, nada pode te matar. Nem a idade, nem doenças, nem golpes, nada. O outro termo não
é isto. A cirurgia da imortalidade da Opeopenomi significa que você não envelhece, você não morre com o tempo. Mas não significa que você é invulnerável. Não significa que você é todo poderoso. Essa é a diferença. O termo que o Sal está falando aqui é que essa é a imortalidade hardcore. A da Opeopenomi, não. Entenderam? Mas o Saulo, aparentemente, está errado. Porque nós sabemos que não tem como os Goroseis e a Gunko, por exemplo, serem completamente imortais, porque senão não faria sentido nenhum por Power Scaling. Roberto, você está falando de Power Scaling agora? Estou. É impossível um inimigo não ser derrotado. Ele não é o protagonista, porra. O único que é imortal é o protagonista. Entenderam? Pelo menos até o final da obra. Será que a imortalidade dos Goroseis Cavaleiros é uma extensão dos poderes do Imo? Como se a tinta dele consegue expandir isso? Muito provavelmente. Talvez o poder da Gunko não seja um poder do Imo, porque foi literalmente explicada como uma Akuma no Mi. Aro no Mi. Mas os poderes do Goroseis e a espada do Shamrock não foram nomeados como Akuma no Mi. Talvez eles sejam literalmente demônios. Literalmente, tá? Aparentemente o Sal conhece o Cavaleiro de Deus, mais especificamente os Summers. Então quer dizer que os Cavaleiros de Deus não são tão secretos assim, né? Não significa que eles sejam secretos, significa só que eles são importantes. Mas aparentemente as pessoas sabem que eles existem. Fujimi usa os kanjis de não morte e corpo especificamente. Fujimi é o corpo ser totalmente imortal na sua forma suprema. Perfeito, exatamente isso. Exatamente o que eu expliquei. Acho esquisito existir documentação histórica sobre antes do século em branco, mas sobre o século em branco em si não ter. Porque tem como descobrir coisas que existiram no século em branco com investigação arqueológica. E a questão, João, é exatamente essa. Eu fiz, inclusive, uma provocação no Twitter no passado, falando o seguinte. Por que o Gorosei apagou completamente a história de um século que conta a sua vitória? Porque o que aconteceu no século perdido culminou com a vitória dos Goroseis, do governo mundial, não foi? Se eles venceram, por que eles simplesmente não fizeram o que está sendo feito em Elbaf ou que foi feito em Wano, que é literalmente reescrever a história? Porque o que aconteceu ali muito provavelmente foi muito sério. E reescrever a história não era suficiente. Beberei água. Reescrever a história não é o suficiente, ela tinha que ser apagada completamente. Isso é insano. Por quê? Porque quem causou o século perdido não foi o governo mundial. Não foi. Não tem como ter sido eles. Por que apagar a história da sua vitória? Não faz sentido. Nós trajamos as nossas vitórias. Literalmente. Nós marcamos elas no peito. Shinzo Sasageyo. Mas o governo mundial não. Por quê? Porque não é a história da vitória deles. É a história da derrota. Isso é dito no Harley. Roberto, como assim é dito no Harley? E eles destruíram o sol. Mataram o sol. E o Deus da Terra se enfureceu. Não é mesmo? Qual era o sol? A energia. Sim. A luta foi a luta pela energia. E a energia foi destruída. O sol proibido. E é por isso que o governo mundial não conseguiu destruir os seus inimigos. Porque se eles tivessem energia para usar arma ancestral, eles já teriam aniquilado todos. Completamente. Sim. Entenderam? Eles também têm medo porque eles não têm acesso a todas as armas, pode ser. Eu não sei. Eu só estou apenas conjecturando, eu não leio mentes ainda. Mas enfim, vamos ler o capítulo. Eu já tô em quanto tempo de live, meu Deus? Já tem 1 hora de live e a gente nem começou, tá na primeira página. Só um instante, eu quero abrir isso aqui pra tirar possíveis dúvidas. Então, beleza. Então ele tá falando, Robin, Chopper se escondam, né? O Cavaleiro de Deus, blá blá blá. Eles são imortais. Ohara no Ikiro no Koriwa, né? Então foram 2 sobreviventes de Ohara. É isso? Ohara no Ikiro no Kori. Sobrevivente de Ohara. Ele tá falando do Sal e da Robin. Kaigunmo. Shimigamena. Kaigunmo. Ele tá fazendo um pouco da marinha, né? Kaigun é marinha. Kodomo tachi no tameni kakurute-chan somate. Esperem a chance pra salvar as crianças, resgatar as crianças.
Então, enfim. Gunko. Isso aqui é interessante de vocês verem, ó. Tá vendo que o kanji do nome da Gunko... Eu não sei se vocês estão vendo, peraí. Eu não sei se o kanji do nome da... Se vocês estão vendo que o kanji do nome da Gunko, que é esse aqui, tá? Tem dois kanjis, é Gun, que é o de exército. Este Gun é o mesmo Gun da marinha, que significa exército. Roberto, como assim? O que significa marinha em japonês? Marinha é Kaigun. Esse Kai é o kanji do mar e Gun é o kanji de exército. Então a marinha é o exército do mar. Faz sentido, não faz? Beleza. Ah, Roberto, então a aeronáutica, o kanji é o exército do ar? É. Só isso. E o kanji da Gunko, Roberto, o que significa? Também dá pra ver aqui na mesma página. Por quê? Porque aqui o Sal tá falando... Deixa eu aumentar um pouquinho. Kodomo tachi, que significam as crianças. Tá vendo que este ko aqui é o mesmo ko da Gunko? Então ela é a criança ou a filha do exército. O exército? O que significa? Eu não sei. Descobriremos. Enfim. Gunko. Toraeta no ka mugiwara no ichi mitsurete kaeru ka? Ele tá falando pra não se meter com o chapéu de palha. O bando do chapéu de palha, né? Tem uma diferença entre... Eu já falei isso pra vocês, né? Vocês já repararam que... Soragun, exatamente. A Gunko é filha de um dos revolucionários. Não é esse exército, né? O nome do exército revolucionário é Kakumei Gun. Kakumei é revolução e Gun é exército. Então é exército revolucionário. Japonês básico, tá? Não tem aula aqui. Nem sempre é assim, nem sempre é literal, né? Mas esses são, tá? Tem uma diferença entre Ichimi e Kaizokudan. Toda vez que vocês escutaram, por exemplo, Akagami Kaizokudan, ou Hyakuju Kaizokudan, ou Big Mom Kaizokudan, são os piratas. Kaizokudan é o grupo de piratas, tá? Este Dan, Roberto, é o mesmo de Kishidan? É uma ordem, é um grupo, é um conjunto, tá? Só que nós temos o termo Ichimi. Então, a tradução poderia ser bando para os dois, Roberto? Poderiam. Mas por que a gente traduz como bando do chapéu de palha e piratas, para poder diferenciar um do outro? Entendeu? Poderia ser tudo bando? Poderia. Mas como os termos são diferentes no original, a gente muda na tradução. Fechou? Só por isso. Não tem outro motivo. Tá? Sempre foi feito assim. Dan é um grupo organizado. Pode ser da batalhão dependendo. Exatamente. Tá? Enfim. Bakaye Samas. Omaera Mugiwara no Rufi wo Okorasete no Kabo. Nimu dake. É por isso que o Tassiano fez aquele vídeo da moral do Yonkou. Foi por isso, entendi. Nimu dake. Toshite. Kairubekita. Tá, o Killingham não quer irritar o Luffy porque ele é um Yonkou, é isso? Omaera Mugiwara no Rufi Okora. Vocês querem irritar o Luffy do Chapéu de Palha? O Sauromo Hidomeni Koromo. Então, o Chapéu de Palha levaram um pau, é isso? Nani o Jinbe. Ah, por isso que vocês estavam falando merda do Jinbe. Porque ele não... Power Scale, enfim. Inagara. Koega Dekai Wai. Imagan. Nanjaro na Kononoryoka. O Jinbe tá mandando basicamente eles pararem de gritar porque ele quer pensar em como derrotar aquele poder, o Noryoku. Noryoku porque ele é o termo usado pra Akuma no Mi. Toda vez que vocês verem esse kanji aqui, que é o de Noryoku, é um poder derivado de Akuma no Mi, tá? Anona koe shimega omota. Eu achei que ia morrer. Jose. Shikashi. Jose. Sona kenaika. O Brook parece conhecer a Gunko. Mas aquela moça... não pode ser. No Josei. O que o Jinbe fala aí? O Jinbe tá literalmente falando pra... Koega dekai wai. Ima kangaete
Obrigado. Kangaetoru. Ele tá falando assim, ele tá pedindo pra parar de gritar porque ele tá pensando como derrotar esse poder, né? Essa habilidade, né? Da Akuma no Mi. Norioka é a habilidade da Akuma no Mi. Eu espero. Tá bom, eu espero. Calma, eu explico. Eu espero, Madu, calma. No capítulo passado, no início, parece que algum cumprimenta o Brook ao puxar o chapéu pra baixo. Não. Não. Calma aí. KKKKK. 7 AD? Não. Como assim 7 AD? Curiosidade aos leitores que querem aprender japonês. Ichimi o kanji, é do Kazuo Kata de Piratas. Kazuo Kata é algo do japonês muito interessante. Cada coisa no japonês tem um tipo de contagem. Por exemplo, exatamente. Esse time é uma contagem pra banda, participante de um grupo, etc. Exatamente. Perfeito. É Nefionada, Caribou Dorflex. Do que ele tá falando, meu Deus? Não tô entendendo nada. Acabou o AD. Quando vocês me falem aí quando o AD acaba. Deixa eu só pegar meu celular. É. Fumarei enquanto isso. Não, não fume. Eu parei de fumar, não sei se vocês repararam. Eu não estou fumando mais. Enfim, acabou, voltou, beleza. Então vamos lá. Vamos tirar as dúvidas. Primeira coisa, uma pessoa falou o seguinte, Ó, a curiosidade do Sodrão é muito boa. Vou até repetir aqui o que ele mandou, tá? Quem quiser ver, isso aqui é muito bom aqui, ó. Leiam. Tá, eu leio isso aí que é muito interessante. Seguinte. Alguém falou que no capítulo passado a Gunko abaixou o boné pra cumprimentar o Brook. Não. Ela fez isso para esconder o olho dela. Tem alguma coisa de errada com o olho desta gata. Tem. Nós não sabemos. Muito obrigado. O Jinbe tá literalmente... O que que o Jinbe fala aqui? O Jinbe tá literalmente mandando a Nami parar de gritar. Por quê? Porque a Nami tá gritando que nem uma louca que tá falando mal dele. E ele falou assim, fala baixo. Estou pensando em como derrotar ela. Do tipo, cala a boca, mulher. Pare de fazer barulho. O Jinbe foi machista aqui? Não, porque ele foi falar de uma maneira cordial. Mas ele tá literalmente mandando a Nami calar a boca. Porque ela tá gritando. Tudo bem? Beleza. O que o Brook fala aqui é mais interessante pra mim. Ele tá falando, aquela moça, não pode ser. Por que o Brook tá falando isso? Talvez ele tenha reconhecido a Gunko de alguma forma, o que não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a Gunko é muito jovem. A não ser que ela seja imortal de, sei lá, não envelhecer também, não sabemos. Ou então, que eu acho, já que o Brook é um personagem mais usado para alívio cômico, ele está pensando na calcinha da Gunko. Eu acho que é isso. Porque o sonho do Brook era que uma moça mostrasse a calcinha para ele. Afinal, quem não entende isso, né? Quem não se compadece do desejo do rapaz. Sim. Nem fudendo. Sim. Sim. Eu acho que é simplesmente isso. Eu acho que não tem nada tão... Enfim. Talvez tenha até a... Cara, é porque o One Piece é tão bizarro que é possível que o Oda tenha pensado nessas duas coisas. Pode ser que tenha realmente alguma correlação com o passado do Brook e finalmente a gente vai ter alguma coisa, né, revelada dele depois de tanto tempo, depois de Thriller Bark. Porque basicamente ele não fez nada, né, no mangá inteiro depois disso. Ou então ele simplesmente gostou porque a Gunko tá de calcinha. Tá? Enfim, guiada, tá... Zombiona. Oxi. Pera aí. Vocês... Olha o título do capítulo 524 e olha a cena da invocação. Vou ver. O Brook vai sofrer um retcon sinistro que na terra natal dele as mulheres só usavam calcinha e esse país dele foi destruído por causa dos stereobites. Falo mesmo. Vocês estão mais preocupados com a fala do Brook. Eu estou mais preocupado com esta fala aqui. Roberto, você é uma pessoa problemática do que você está falando.
Eu acho que não sei se é o Brook ou se é o Zop que fala isso aqui. Ele fala Zombiona. Isso é uma referência a Thriller Bark. Claramente a Thriller Bark. É por isso que essa pessoa que falou, o Mitroziu falou, o capítulo 524 é a cena da invocação. Não sei se o 524 é Thriller Bark. O 524 é depois de Sabaody, não é? Tenho quase certeza que é depois de Sabaody. Ninguém pode parar isso agora, né? Modareni motomerarenai. Depois de Sabaody, eles foram separados. Falam da torre. O que fala do Brook aqui que vocês queriam que eu visse? Em Hararetânia, é isso aí. Ele pede pra ver a calcinha. Insight in the priest bring him some. É isso aí. No japonês usa Seichi, que é terra sagrada literalmente. Calma aí. Google falou algo parecido com esse título no capítulo passado. Ninguém pode parecer. Mas. Isso aqui não sei. Nem eu só tô maluco assim. Calma aí. Não. Isso daqui é uma referência a Thriller Bark. Por que é uma referência a Thriller Bark? Porque o Brook apareceu em Thriller Bark. Por que ela é a Zombiona? Porque ela é imortal. Como o Brook. A Gunko tem alguma correlação com o Brook, velho? Tem. Gue. Oi, Kisama. Kisama é você, uma forma rude de falar você. Shougai watashi no tame ni kyokutsukurei. Watashi no mono ni nare. Vira o meu escravo? Faça música pra mim? É isso? Que delícia. Eu adoraria. Vocês queriam ser escravos da Gunko? Assumindo que a Gunko é maior de idade, meu Deus do céu, nós não sabemos a idade dela, blá 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 blá. Enfim. Vocês topariam ser escravos da Gunko? Hein? Não? Não, aham. Você fala não agora, né? Eu iria. Vocês iam deixar ela pisar assim, vocês? Não me misturo com Teriubito. Eu faria este acordo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Mano, o Eu Faria Este Acordo é um dos melhores memes da internet, porra. É muito bom. E sim, eu faria este acordo. O gunquismo é real. O gunquismo é real.